Olá! Hoje a gente vai mergulhar em Mateus capítulo 2. Sabe, essa é uma daquelas histórias que, à primeira vista, parece bem simples, mas ela carrega uma verdade gigantesca, a de que quando um verdadeiro rei chega, simplesmente não dá para impedir o propósito dele. E o mais curioso é ver como o nascimento de Jesus provocou reações, assim, completamente opostas. E olha só como tudo começa, com uma pergunta. Mas não é qualquer pergunta, é uma pergunta ousada, feita por uns viajantes bem misteriosos, bem no centro do poder. Eles chegam e perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pensa bem, isso não é só um anúncio, né? É um verdadeiro desafio. Essa frase já estabelece uma identidade que vai literalmente abalar as estruturas de todo o reino. E aqui, gente, está o ponto central de tudo. O Evangelho de Mateus faz questão de deixar isso muito claro desde o primeiro momento. Jesus não é apresentado como um futuro profeta ou um mestre, não. Ele é apresentado como um rei, um soberano que já nasce com autoridade. E é essa identidade de rei que é a chave. Sabe, é ela que vai destravar todo o resto da história que a gente vai ver. A gente imagina que a chegada de um novo rei seria motivo de festa, de celebração, não é mesmo? Bom, mas não foi bem assim. A notícia provoca duas reações que são, assim, extremas e totalmente opostas. De um lado, a gente tem a adoração, do outro, o medo. Vamos dar uma olhada em cada um desses caminhos. Ok, então vamos começar pelo primeiro caminho, a primeira reação, a dos magos. São eles que vêm de muito longe, e o interessante é que eles não vêm para conquistar nem só para observar. Eles vêm com um propósito muito específico: adorar. O que é realmente fascinante sobre esses magos é justamente quem eles eram. Pensa só, eles não eram judeus. Eles não faziam parte daquele povo que estava esperando um Messias. Eram estrangeiros, de longe, sendo guiados por uma estrela. E eles estavam numa busca super determinada por um novo soberano que eles sequer conheciam. E a jornada deles, olha, é uma verdadeira escada de fé. Primeiro, eles veem a estrela. Depois, eles fazem uma viagem longa, difícil. Aí, quando encontram o menino, a Bíblia diz que eles se enchem de uma alegria imensa. E o clímax de tudo isso? Eles se prostram para adorar. E ao oferecerem aqueles presentes, aqueles tesouros, eles estavam declarando uma coisa: este bebê é um rei. E essa atitude deles já revela uma verdade assim fundamental logo de cara. Esse rei não veio para um povo só, ele veio para todas as nações. O que essa história mostra é que Deus se revela para qualquer pessoa que o busca de coração, não importa de onde ela venha. Beleza. Agora, vamos virar a moeda? Porque enquanto os magos estão nessa jornada de adoração, o rei que estava no poder ali, Herodes, reage de um jeito, nossa, drasticamente diferente. Vamos entender quem era Herodes. Ele era o poder estabelecido. Um político, assim, muito astuto, que usava a religião só quando era conveniente para ele e que não tolerava de jeito nenhum qualquer ameaça ao seu trono. Então, para um cara como ele, a notícia de um recém-nascido rei dos judeus não era uma boa nova. Era, na prática, uma declaração de guerra. E tá aqui a emoção que move tudo o que Herodes faz. É o medo. Puro medo. Medo de perder o poder, de perder o controle, de perder a relevância. É impressionante o contraste, né? Enquanto a fé dos magos gera alegria, a insegurança de Herodes gera um medo que paralisa e que logo, logo vai se transformar em violência. Olha, o contraste é gritante. É o mesmo evento, a chegada de um rei, gerando reações que são o oposto uma da outra. De um lado, a gente vê a alegria que leva à adoração. Do outro, o medo que leva à conspiração e à violência. É a honra contra o ódio. É dar presentes preciosos contra promover uma matança. Então, o que a gente tem aqui é um confronto direto. A tentativa de um rei aqui da terra de eliminar o rei que veio do céu. E aí fica a pergunta: como isso termina? Bem, a resposta está na soberania do plano de Deus. E é aqui que a gente chega no coração da história toda. Pensa comigo. Herodes podia usar todo o poder dele, toda a sua astúcia, toda a sua crueldade, mas tinha uma força muito, mas muito maior em ação. A grande lição é essa: nenhum plano humano, por mais bem arquitetado que seja, consegue frustrar aquilo que Deus decidiu fazer. O resultado final não podia ser mais claro. A tentativa de Herodes, toda aquela conspiração e violência, termina um fracasso completo. E enquanto isso, o plano de Deus para o rei recém-nascido, esse segue em frente, protegido, inabalável. É a força humana se desfazendo diante do propósito divino. E no fim das contas, a conclusão é essa, simples, mas poderosa.
Apesar de toda a fúria, de todo o poder, de toda a violência de Herodes, o rei continua vivo. O plano de Deus segue intacto. Ok, mas essa história que aconteceu há tanto tempo, ela levanta uma reflexão super atual, sabe? Ela nos convida a pensar sobre como as pessoas reagem ainda hoje diante desse mesmo rei. Porque, vamos combinar, a história não terminou ali em Belém. Jesus nasceu, sim, mas ele também viveu, morreu na cruz e ressuscitou. E a grande afirmação da fé cristã é que ele reina hoje. Ou seja, a chegada do rei não foi só um evento isolado lá no passado. É uma realidade que continua. E diante dessa afirmação de que Jesus reina, ser neutro não é uma opção, simplesmente não dá. Assim como aconteceu com os magos e com o Herodes, todo mundo tem uma reação. Seja o silêncio, a indiferença, a aceitação ou a rejeição, tudo, no fim, é uma forma de resposta. Então, a grande questão que essa história de Mateus 2 coloca pra gente não é se vamos reagir. A pergunta é como vamos reagir. E aqueles dois caminhos que a gente viu na história, eles continuam sendo as opções que temos hoje. A nossa resposta vai ser como dos magos, com alegria, humildade, uma busca sincera e adoração? Ou vai ser como a de Herodes, marcada pelo medo, pela resistência, por aquela vontade de manter o controle da nossa própria vida? Mas, e aqui chegamos ao ponto final de tudo isso. A nossa escolha, a nossa reação, define o nosso caminho, claro, mas ela não muda a realidade fundamental. Independente do que a gente escolha, existe uma verdade que continua lá, firme, inabalável. E essa verdade é a grande afirmação não só dessa passagem, mas de toda a fé cristã. Jesus vive e reina para sempre. Aquele plano que nem mesmo o poder de Herodes conseguiu parar, continua em movimento hoje. E o trono desse rei, esse é eterno.